Aleluia. Amados, vamos iniciar nossa aula a partir da página 75. Bora lá fazer uma leitura do texto do livro, né, nosso livro didático. E inclusive tem bastante material interessante. Eu não sei se vocês estão acompanhando a leitura do livro, né? Mas façam isso, façam, porque o conteúdo, por si só, o conteúdo já é muito proveitoso, irmãos. Eu sei que a maioria dos alunos, eles absorvem o conhecimento pela aula aqui presencial, né? Pelos vídeos, a aula em si, pela discussão, que é muito enriquecedor, né? Isso eu acho muito interessante. Mesmo porque, se não fosse, não teria sentido nós nos encontrarmos aqui e ter um professor. Mas, além disso, a gente tem um material que é de ótima qualidade, muito boa qualidade mesmo, né? Autoexplicativo, tem muita coisa que não precisa nem do professor para esclarecer, muita coisa já esclarecida. Tem muita referência bíblica, que isso também é essencial. Quem estuda quem lê qualquer livro e vai estudar qualquer escrito, se tem uma referência bíblica, é preciso a gente recorrer a essa referência lá na Bíblia, para saber aquilo que o autor está falando, se aquele versículo de fato ele tem a ver com aquela declaração, se aquele versículo ele não é descontextualizado, né? Então é importante isso, façam isso, tá? Façam essa leitura. Vocês têm aí, fora o dia aqui, 6 dias para pelo menos pegar aí talvez 20 minutos, 30 minutos, dentre esses 6 dias, a gente consegue fazer essa leitura tranquilamente. Vocês sabem disso, né? Então, irmãos, nós consideramos, eu acho que eu coloquei no grupo isso, nós consideramos que o que nós estamos fazendo aqui é algo importante, relevante, não é? Eu acho que, né, todos concordam com isso, pelo fato de vocês estarem fazendo e vindo, isso para mim é fato já. E além de a gente achar importante, a gente considera que isso aqui é relacionado ao reino de Deus, ou seja, é relacionado a Deus. Se é relacionado ao reino de Deus e é relacionado a Deus, então tem que ser feito com excelência. Não pode ser feito de uma maneira relaxada, não pode ser feito de uma maneira que a gente, podendo fazer melhor, não faça, né? Talvez não é nem tão relaxado, a questão talvez não seja nem a palavra relaxadamente, mas se a gente pode melhorar, se a gente pode se dedicar um pouquinho mais, então a gente deve fazer isso. Se é para Deus, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Ler mais, estudar mais, participar mais, pegar o grupo, interagir. Eu lembro que vocês faziam isso no começo, né? Colocava uma pergunta lá no grupo, lembra? E aí eu nem entrava na conversa, era outro aluno que ia lá e falava, e vocês, aquela coisa toda, né? É que às vezes gera muita polêmica e o povo desiste. É igual casamento. É igual casamento? Mas é bom, irmão, mas é bom, não é? Porque gera essa discussão toda, isso é bom. Porque se é um negócio muito fácil, se é uma coisa que dá tudo redondinho, tudo certinho, nunca dá nenhum desencontro, né? Eu não digo briga, né? Eu não digo discussão desrespeitosa, ofensiva. Mas se não dá esse, talvez, desacordo, não concorda, não é assim, então acho que perde um pouquinho, entre aspas, a graça. Porque o bom é isso, ninguém aqui é absoluto. Então a gente está vendo os pontos de vista, um tem direito de opinar, de falar, de discordar, de concordar e tal. Então assim, a gente gosta quando elogia, quando fala, é verdade, coisa boa, né? E a gente talvez não gosta muito quando fala assim, eu não concordo, não é assim, mas isso é necessário, isso é saudável, né? É isso que a gente está tentando promover nos cursos teológicos, esse espaço onde todos tenham liberdade de falar sem sofrer a opressão, sem sofrer a questão aquela proibição, né? Aquela questão impositiva que a gente sabe que a gente tem em muitos lugares por aí, onde você não pode ter voz, não pode ter vez, não pode tocar no ungido, não pode falar contra o pastor, não pode discordar do líder, e não é assim, irmãos, necessariamente não é assim, né? Respeitando todos, a gente tem o direito, porque ninguém é absoluto, tá bom? Respeitosamente fala, não concordo. Tem uma palavra interessante na área jurídica, que é assim, quando um não concorda com o outro, né? E o outro é uma excelência, é também uma autoridade, mas assim, data venia, ou seja, não concordo, mas é essa palavra que eles usam aí, não sei se vocês nunca ouviram, data venia meritíssimo, quer dizer, não concordo, mas bora lá. Cristologia dos evangelhos sinóticos. Lembram o que é evangelhos sinóticos? Vocês já tiveram essa matéria. É os 3 primeiros, né? Por quê? Se sintonizam um com o outro. São parecidos, né? São parecidos. Então, sinótico quer dizer o quê? Sob o mesmo olhar, semelhantes, parecido, né? Ou seja, não é João, é Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós vamos ver aqui Cristo nesses evangelhos, tá bom?
Há séculos, teólogos têm observado e estudado as diferenças entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aí quem leu já sabe, e o evangelho de João. Os evangelhos sinóticos são assim chamados por compartilharem de uma mesma perspectiva sobre Jesus e relatarem em grande parte os mesmos ensinamentos de Jesus e relatos sobre seu ministério. João, por sua vez, trata de eventos e ensinamentos diferentes e apresenta uma outra perspectiva sobre Jesus. Essas perspectivas dos sinóticos e João não são contraditórias, mas complementares. E no que tange à compreensão da pessoa de Cristo, teólogos cunharam termos para distinguir entre a abordagem cristológica dos sinóticos e a abordagem cristológica de João, ou seja, como que os três evangelhos abordam Cristo e como que João aborda Cristo. Disse dos evangelhos sinóticos que eles possuem uma baixa cristologia, ou cristologia horizontal. Fala mais da humanidade, né, de Cristo. Está vindo, irmão? Não está? Eu acho que está vindo aí, né, que está com a irmã, né? Poxa, se quiser acompanhar. Não está, tudo bem. Mas eu vou lendo então aqui pausadamente para a irmã acompanhar, tá? Então, os evangelhos sinóticos falam dessa cristologia horizontal, ou seja, da humanidade de Cristo, né? Não fala tanto do Cristo divino. Esses evangelhos não vão trazer aí, porque João fala que traz Jesus como Deus, como um homem divino, né? Como aquele que desce do céu. Isto quer dizer que elas se dedicam mais a exibir a natureza humana de Jesus, especificamente o lugar de Jesus na história de Israel, isto é, sua messianidade. O Evangelho segundo João, por sua vez, teria uma alta cristologia, ou uma cristologia vertical, pois ele está mais preocupado em demonstrar a divindade de Jesus e explicar sua obra mediadora entre Deus e a humanidade. É importante observar que nada impede que ambas as abordagens estejam corretas. Dizer que um autor possui uma alta ou baixa cristologia é indicar apenas qual é a natureza de Cristo que ganha maior ênfase e destaque em seus textos. Neste capítulo, rapidamente tocaremos em 3 tópicos que demonstram a abordagem cristológica dos evangelhos sinóticos: o reconhecimento de Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, a maneira em que Jesus ressignificou a messianidade de seu ministério, ou seja, as pessoas esperavam uma coisa e Jesus mostrou que o Messias vinha de outra forma, né? E a significância dos títulos com que Jesus é designado, como por exemplo aí filho de Davi ou filho do homem. Então a gente vai ver o significado desses termos aí, né? Então Jesus, filho de Davi. Amados, perguntaram uma vez, Jesus ele sempre foi questionado pelos religiosos hipócritas, pelos religiosos que não eram sinceros. As pessoas, na maioria, eles não questionavam Jesus como os religiosos, porque os religiosos eles são gente complicada demais, né? A religião ela dificulta, o próprio Evangelho sempre dificultou, na verdade, a vontade de Deus desde o Antigo Testamento. E o que é religião? Porque a gente fala tanto em religião, religiosidade, mas o que seria assim, a gente falar hoje assim, a religião atrapalha o Evangelho? Uma pergunta que eu fiz. Como que é? Não entendi. A religião atrapalha o Evangelho? O que seria religião? O que é essa religiosidade que atrapalha? Porque eu entendo, ou pelo menos eu entendo que os outros entendem, que quando a gente fala de Evangelho, automaticamente a gente está falando de religião, né? Não é isso? Mas será que automaticamente Evangelho é religião? Aliás, Evangelho é religião? Não. Por quê? Porque religião, para mim, é uma coisa que as pessoas criaram. As pessoas se tornaram religiosas. Mas a Bíblia, o Evangelho não é religioso. Eu não vejo o Evangelho como uma religião. Mas as doutrinas dos homens, eu acho, que fez a religião. Eles se tornaram religiosos, os homens. Sim. Vamos então... Eu acho que eles distorceram a religião, porque a própria Bíblia fala que a verdadeira religião, né, é cuidar das viúvas, dos órfãos, né? E aí eu acho que distorceram, sei lá, acharam que é o que eu faço, né? É o que eu faço, é o que eu faço que me liga a Deus, né? Então acho que é assim. Esse ponto é fundamental. O que eu faço é o que me liga a Deus. Essa, na verdade, essa perspectiva, ela é religiosa,
no sentido que eu me religo a Deus. É a palavra religião. Religar, né? Então, religare. Então, eu me religo a Deus. E aí, muitas pessoas, elas acham que eu tendo a religião correta, eu me religo a Deus. E o Evangelho mostra que é o contrário. Quem fez essa religação, ou essa reconciliação, foi Deus, não nós. Então, a religião propõe tanta fidelidade, tanta obediência, tantas regras, para que eu, observando tudo isso, eu consiga ter comunhão com Deus, eu consiga a comunhão com Deus, eu consiga as bênçãos de Deus, eu consiga ter mérito e tanto crédito diante de Deus, que Deus, entre aspas, na cabeça de algum, fica quase que obrigado a fazer alguma coisa ao meu favor, porque se eu fiz tudo conforme a religião manda, então Deus fica aí quase que numa dívida. Essa é uma lógica de religião e que está infiltrada no meio evangélico. Vocês devem conhecer mais ou menos essa ideia, não é? Será que nunca identificaram numa pregação, na fala de alguém? Porque, irmãos, o que eu acho interessante, quando a gente começa a estudar, a gente começa a criar critérios. Um critério ou os critérios é o que vai nos dar condição de discernirmos aquilo que o outro fala, comparando com a verdade de Deus, se o que ele está falando tem a ver ou não com a vontade de Deus e não com aquilo que a religião apresenta. Pode ser em qualquer igreja denominada evangélica e na boca de quem quer que seja. Então é isso que é interessante do conhecimento bíblico adequado, nos dá critérios para discernirmos, coisa que a maioria dos crentes e religiosos não tem. Critério para discernimento, porque discernimento se vem pelo conhecimento bíblico, tá certo? Discernimento não vem por oração, não é? A gente discerne até espíritos de uma certa forma um pouco mais profunda na atuação do espírito, ou seja, eu digo de repente se está atuando é um demônio, ou se é o Espírito Santo, ou se é uma pessoa. Isso diz respeito a um dom espiritual que é chamado de dom de discernir espíritos. Então é claro que isso vem por uma comunhão, por uma vida de oração, pela sensibilidade do Espírito Santo em nós. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de discernir doutrina, discernir a verdade, discernir se aquilo que estão falando de fato é a vontade de Deus. Isso não vem pela oração. Aí fala assim, calma aí, irmão, então não precisa orar? Não é isso que eu estou dizendo, está vendo? É preciso discernir o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que oração só não basta. É necessário nós conhecermos a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos dar ferramenta, conteúdo, critérios, parâmetros para que a gente coloque. O que é um parâmetro? É onde a gente pega, é uma referência. O que é uma referência? É um modelo. Então, como que eu sei? Vamos imaginar que são dois copos, tá bom? Né? Só que esse aqui é uma referência, porque esse é o original. Esse aqui, inclusive, está bem diferente mesmo, né? Mas imagine que são dois copos. E aí esse é o parâmetro, esse é o verdadeiro, esse é o original. Aí vem um bem parecido com o copo. Aí ó, coisa boa, para dinâmica. Isso, obrigado, Yuri. Meio ponto, viu, meu irmão? A mais. Então olha aqui, ó, pronto, tá filmando. Isso. Então aqui são dois copos, não são? Não são assim bem parecido? É quase da mesma altura. É que um é mais fininho, o outro é mais abençoado, né, mano? Não faz dieta. Nós dois. Vamos colocar assim um antes da bariátrica e um depois da bariátrica. Ficou melhor ou não? Ficou melhor? Então tá bom. Então eu acho que eu estou te abençoando nessa comparação, né? Então, mas eles são de vidro, mesmo material e tal, né? Bem parecido. Só que esse é o parâmetro. Então, embora esse seja parecido, mas esse não é igual a esse, não é idêntico a esse. Pode ser semelhante, mas não é idêntico. E o parâmetro é esse. Então, a Bíblia nos dá o parâmetro, nos dá aquilo que a gente pode colocar do lado para comparar. Então, a gente precisa ter um parâmetro, a gente precisa ter uma referência, a gente precisa ter um modelo para comparar. E a gente compara todas essas mensagens, os ensinamentos que a gente tem com aquilo que a Bíblia diz. Vocês percebem, irmão? Então a gente entende que
a religião e os religiosos sempre foram problemáticos, até hoje são. E essas pessoas é que têm conflito com Jesus. Pecador não tem conflito com Jesus. Quando se aproxima de Jesus, o seu coração é quebrantado. Não tem conflito. A verdade convence, a verdade ela liberta, a verdade esclarece, a verdade alegra, a verdade traz paz, a verdade traz esperança, a verdade traz fortalecimento, a verdade traz direção. Agora, a religião é um negócio complicado. E aí os religiosos eles foram questionaram a Jesus. Disseram assim: que negócio é esse? Porque a religião nunca vai caber dentro de Jesus. Nunca. A religião, Jesus comparou contando uma parábola que seria um odre velho. O odre é uma carapaça, né? É uma bolsa de couro onde o vinho era armazenado, ou o suco de uva era armazenado. E esse suco de uva ele ia fermentando. Conforme ia fermentando, ele ia avolumando, né? Então ia crescendo. Só que o odre novo, junto com o vinho novo, não tinha problema, porque o odre novo ele tinha essa capacidade elástica, né? De se expandir. Agora, quando se pegasse um vinho novo que ainda ia fermentar dentro de um odre velho, então esse vinho e esse odre, esse couro já estava desgastado e velho. E esse vinho novo, então, ia romper esse odre, foi o que Jesus disse. E o que ia fazer? Romperia o odre e o vinho ia se derramar. Então você desperdiçaria um vinho, porque o odre ele é inadequado, ele não serve mais, ele está ultrapassado. Aí Jesus, na mesma parábola, ele pega um segundo exemplo. Não se pode pegar uma veste velha e pegar um retalho, né, um teco de veste nova e remendar. Por quê? Porque na costura o remendo novo ele tem resistência, mas a roupa, que é a maioria, o pedaço lá do tecido velho, ia romper. Foi o que ele disse nessas duas parábolas, o seguinte: que o evangelho não poderia ser colocado nesses moldes, nesse coração, nessa mente religiosa antiga. Mas se o vinho é novo, o coração e a mente teria que ser novo também. Então é preciso se deixar renovar pelo evangelho, regenerar pelo evangelho, não é? Então vinha esses camaradas aí e eles iam perguntando, então, e disseram assim: Jesus, vem aqui, como que o Davi, como que o Messias, né? Ele chama-se, que é filho de Davi, se Davi lhe chama de Senhor. Olha só, eles não compreendiam esse termo filho de Davi. Eles achavam que o Messias seria um homem semelhante ao rei Davi. E quem foi o rei Davi para Israel? O rei Davi para Israel foi o libertador. Lembra que era uma confusão, os inimigos vinham, a história toda mostra essa, dos juízes, então nem se fala, 400 anos foi o período do livro de Juízes, onde os amalequitas, os medianitas, os filisteus, vários outros povos vinham até Israel e roubavam, matavam, escravizavam eles. Então veio Davi e guerreou as guerras do Senhor, combateu todos esses inimigos, venceu e estabeleceu a paz em Israel, né? E a soberania de Israel ficou respeitado. O Deus de Israel, o Jeová, foi temido por todas as nações. Olha que coisa interessante. Então Deus usou Davi para estabelecer o reino de Israel. E Deus disse que no trono de Davi que viria, no caso, aí o Messias, né? Então, quando Jesus veio, qual é a situação histórica de Israel? Política. Uma pergunta isso também. Tá vendo? Eu acho melhor vocês perguntarem, porque quando vocês não começam a perguntar, eu começo a perguntar. Não é tão difícil assim. Olha que... Então comece a fazer as simples, para eu não fazer as mais complicadas. Veja bem, irmãos, Israel, ele estava dominado pelos romanos, não é? Então Israel pagava impostos para os romanos. Israel, ele era subjugado então pela lei romana. Israel era controlado, Roma controlava o mundo e também
Israel, esse povozinho que nunca teve exército, comparado com essas potências que houve no mundo, na história, né? Egito, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Pelo menos essas são as principais que eu lembro, e acho que são as únicas também. Então, quando veio, o povo estava oprimido. Então, o que eles esperavam? O Messias, a semelhança do Davi, que viria para libertá-los. Foi por esse motivo que dois discípulos de Jesus, eles aceitaram ser discípulos de Jesus. Vocês confiam quem foi? Só desconfiança, não precisa nem ter certeza. Eu desconfio, André, que foi tal. Dois assim que esperavam que Jesus libertasse mesmo, guerreasse, vamos pagar mais imposto. Hã? Não é Pedro. Não sei, eu perguntei primeiro. Quem esperava assim que não, esse aqui vai libertar a gente? Esse aqui. Quem que assim odiava esse negócio de ser oprimido? Quem era um revoltado? Quem participava assim de uma seita? Não digo uma seita, mas de um movimento que era um movimento de rebeldes, que eles inclusive não viviam nem dentro da cidade, né? Eles viviam mais tinham mesmo como rebeldes, marginais para os romanos. Não lembram? Não, vou falar a primeira letra, irmão, vocês vão lembrar. Primeira letra. Zelote. Quem é? Os Zelotes. Os Zelotes. Não tinha um discípulo chamado Simão Zelote? Não é? Simão Zelote. E o outro? Judas. O Judas e Simão Zelote. Eles esperavam, quando Jesus deu a entender, aliás, quando eles tiveram certeza que Jesus não ia fazer isso coisa nenhuma, irmão, que o reino de Jesus não era esse reino estabelecido aqui na terra como o de Davi, eles então desanimaram. O Judas acabou até se matando, né? Mas o Simão Zelote com certeza desanimou muito, tanto é que abandonou Jesus lá um período lá. Então, quando eles viram que Jesus não ia fazer isso, principalmente Judas, falaram, não, então vou vender esse homem, não é aquilo que a gente está esperando. Não só ele, todo o povo também desanimou, porque quando Jesus foi crescendo no seu ministério, multidões o seguindo, não, a gente está falando de 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, que ele conseguia reunir. Isso não era pouco, considerando a população de Israel, porque hoje 2.000 pessoas dentro da cidade da cidade de São Paulo, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. 2.000 pessoas se reúnem numa igreja aqui na Mateu Bay. Final da Mateu Bay ali cabe 2.500, 2.000 e pouco. Olha, pouquinha, né? Lá na Mateu Bay, né, irmão? Lá no finalzinho, não é mais ou menos isso? 2.500 pessoas. Então, quase ninguém. Agora, para a realidade de Jerusalém era muita gente, mas era muita gente. E esse povo então viu, nossa, esse homem vai resolver o nosso problema, esse é de fato aquele que Deus enviou. Mas quando Jesus disse, não, meu reino não é daqui, quando os próprios religiosos que queriam pegar Jesus e queriam falar, ele quer se rebelar contra César, aí Jesus disse, não, meu reino não é daqui. Se fosse, os meus súditos estariam batalhando, né, por esse reino. E quando um governador lá prendeu Jesus, ele disse assim, olha, porque esse governador pensou que tinha poder sobre Jesus. Se eu posso te soltar, eu posso te absolver, eu tenho poder para isso. Ele disse, nenhum poder teria sobre mim se meu pai não te concedesse isso. Tu és quem? Rei? Aí ele disse assim, tu dizes, tu é rei mesmo? Para isso eu nasci. Só que eles estavam entendendo que o reino de Jesus era esse reino terreno, não é? Jesus disse, não é esse reino terreno, é o reino dos céus, é o reino de Deus, é um reino espiritual, é um reino onde eu vou, na verdade, conquistar as pessoas no coração. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem digam ele está aqui ou ele está acolá, porque o reino de Deus está em vocês, dentro de vocês. O Espírito Santo que traria essa aplicação poderosa do reino de Deus dentro de nós, a partir do senhorio de Cristo em nós. Então ele é o filho de Davi nesse sentido, que ele veio para estabelecer o reino de Deus, mas nos corações daqueles que o reconhecessem de fato como filho de Deus, como o filho de Davi, como aquele que é senhor de Davi. Olha que coisa interessante. Vamos ver se o Salmo 110, eu acho que é o Salmo 110.
ver na memória o salmo? Acho que é 110, né? Tomara que seja, que eu não estou talvez muito bom da memória, mas vai dizer Salmo 110. 110, é isso mesmo, hein? Salmo 110, verso 1 em diante, irmãos. Nossa, esse salmo é muito lindo, embora tenha 7 versículos só, eu acho ele lindo demais e eu quero lê-lo todo, né? Aproveitar que não é tanto assim. Se fosse pelo menos 52 versículos, talvez não leria, mas é os 7, eu vou ler todo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que coisa interessante, isso aqui é Davi falando. Então disse um Senhor a outro Senhor. Os dois eram senhores de Davi. Aqui a gente já percebe a trindade, né? Conversando. Disse o Senhor ao meu Senhor: aceita-te a minha direita, ou a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés, dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enche-las de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras, pelo caminho descendentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Isso aqui é Davi dizendo que Deus o Pai está falando para Deus o Filho a respeito de um reino, a respeito do seu senhorio sobre tudo e sobre todos, inclusive que ele subjugaria as nações e que todos aqueles que viriam até ele iriam vir, na verdade, com voluntariedade. Irmãos, então a gente percebe aqui que filho de Davi é nesse sentido, né? Que é o prometido, o Messias. Tudo bem, amados? Tudo bem? Vamos ler o texto de Marcos? Marcos, capítulo de número 14. Bora lá? Marcos 14, versos 61 ao 64. Eu acho interessante esse texto também. 61 ao 64. Marcos, capítulo 14, versos 61 ao 64. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. Irmãos, olha o sumo sacerdote, o tal do Caifás, homem astuto. Ele, quando pergunta para Jesus, ele quer apanhar Jesus em alguma questão que faça com que as pessoas se voltem contra Jesus. E ele aqui faz uma cena, ele é um ator assim da Globo, né? Ator da Globo mesmo, esses hipócritas. Onde ele encena aqui na verdade, ele não queria sinceramente perguntar para Jesus saber disso. Ele queria que Jesus declarasse com a sua boca e ele ia acusar Jesus de blasfêmia. Foi o que ele fez. E eu acho interessante aqui que a Bíblia mostra sempre isso. Então, que esses religiosos, eles tinham dificuldade em reconhecer Jesus como o filho de Davi. Vamos ler um texto, irmãos, de Isaías, muito conhecido. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Verso 1 e 2. Quem achou, por favor, puder ler. 61, 1 e 2. Isso. Pode ler, Ana Paula. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de visão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isso, 1 e 2, né? É. Olha que coisa interessante, irmãos. Aí está a profecia de Isaías a respeito do Messias.
Agora vamos ler essa passagem, que Jesus lê essa passagem. Vamos ler uma passagem que Jesus lê essa passagem, que é Lucas, capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, Jesus, ele vai ler, né? Depois que ele é tentado lá no deserto por Satanás, então ele, depois dos 40 dias, o período de 40 dias, ele vai até a sinagoga, ele vai até o templo, e chegando lá, ele é dado o rolo, né? Desde o verso 14, vamos ler desde o verso 14, até o verso de número, acho que 21 me parece, 14 bom, até um pouquinho antes, né? Desde o 19 a gente já dá para extrair o que eu quero, mas a gente lê um pouquinho adiante. Então Lucas capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Olha que coisa interessante. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria. Olha só, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse-lhe: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Irmãos, que coisa interessante. Tem dois pontos que eu quero aqui destacar com vocês. O primeiro é em comparação, a irmã Ana Paula, ou nós lemos em Isaías 61, 1 e 2. Isaías 61, 1 e 2. O texto é bem parecido, não é? E o que tem de diferença de lá para cá? Conseguiram detectar alguma coisa aí? Eu sei que é uma leitura muito rápida, talvez não deu aí para perceber, mas tem uma diferença. Isaías 61 para o Lucas 4, é o paralelo. Isaías 61, 1 e 2, com Lucas 4, 14 ao 19. Vou até facilitar, tá? No 19 para, e aí a gente vai pegar aí um ponto importante e comparar esses dois textos. Conseguiram alguma coisa detectar? Não? Olha só, vamos pegar o texto, vamos de novo fazer esse exercício. Pegar o texto, Ana Paula, se estiver aberto, deixe aí, Isaías 61, pode ser? Eu vou lendo aqui e a irmã vai acompanhando em Isaías. Eu vou ler em Lucas, né? E a irmã em Isaías, tá bom? Então eu vou parar e a irmã identifica onde eu parar, se tem alguma continuidade. Então vai me ouvindo e acompanhando com os olhos aí. E os demais também. Então todo mundo pode abrir Isaías 61 e 1. Todos, sem exceção, todos. Isaías, estou vendo, está aqui. Estou tendo revelamento. Está aberto aí? Tá? 61, Isaías 61, todos. E eu vou ler o Lucas, tá bom? Eu vou ler o Lucas a partir, não nem vou falar, que vocês têm que acompanhar Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim. Achar Isaías essa parte, né? Então o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Acabou o texto aqui. E o dia da vingança do nosso Deus. Ah, então não tem isso. Olha só, não tem isso. Porque ainda tem mais alguma... Jesus não fala essa parte. Não fala. Ele não fala que ele foi enviado nesse momento e que se cumpriu isso a Isaías nesse momento. Porque quando ele encerra, ele lê até aqui, ele fecha o rolo, né? Fecha o rolo e diz: hoje se cumpre essas escrituras. Então se cumpriu até onde Jesus leu.
Tá certo? Ou seja, a mensagem principal do Evangelho na boca de Jesus hoje é sobre libertação e salvação. Ele veio como um cordeiro, irmãos, para ser sacrificado. Os evangelhos trazem essa mensagem, as boas novas. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar o povo, ele veio para se dar em sacrifício pelo povo, o expiar a culpa do povo. Então ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus será muito lá para frente. É no caso do dia do juízo? Sim, sim. Começa lá naquela grande tribulação que a gente já conhece, né? Mas hoje não, irmão. Jesus fala isso, e os evangelhos trazem isso. E essa deve ser a mensagem principal na nossa boca. Não que a gente não deva falar desse juízo futuro, não é isso. Mas isso não é o principal. E antes se, entre aspas, ganhava as pessoas para Cristo, pela mensagem já era... Irmãos, era mais ou menos assim, era a mensagem do terrorista, não é? Quantos nunca ouviram, de repente, um pregador no púlpito, aí faz o apelo, que é apelo mesmo, aquilo é apelo, um apelo enorme, né? Não é convite, o Evangelho diz para a gente fazer o convite, Jesus fez convite a vir a Ele e tal, mas a gente faz apelo, não sei quem ensinou isso para a gente, mas a gente apela e faz o apelo, e aí o povo fazendo apelo, falava e insistia, porque às vezes não vinha um ou outro, não via a quantidade que ele achava que tinha que vir, né, para frente, aceitar a Cristo. Deus está me mostrando ideia. Não, às vezes não tinha essa pataquada, mas tinha uma ameaçazinha. A ameaça era o seguinte: olha, eu não posso garantir nada na sua vida quando você sair daqui. Deus. Você pode sair daqui, uma bala perdida pegar você. Nossa, né? Santo. Aproveita a oportunidade porque é hoje. Já falei isso aí, Já? Eu falei várias Então, vezes. Já falei, velho. já ouvimos? Já ouviu? Sim. Eu ouvi isso aí direto, eu aprendi assim. É lógico. Então olha só, amigo, tocava o terror no ouvinte. E não adiantava nada. Tocava o terror. Essa pessoa Deus não adianta, né? aceitava, entre aspas, essa mensagem com medo, não é? Foi de agora. Aí essa pessoa, ou essas pessoas, elas iam então continuando a sua caminhada na igreja, sempre nessa perspectiva de medo de Deus, medo da condenação. Até hoje eu ouço isso. Por que você serve a Deus? Eu tenho medo do inferno. Por que você serve a Deus? Eu não quero ir para o inferno. Isso está errado, irmãos. Esse pensamento está equivocado. Porque se a motivação da pessoa servir a Deus é para não ir para o inferno, então essa motivação ela é errada. Porque a motivação para servir a Deus é Deus. A motivação para eu servir a Deus, e por que eu sirvo a Deus? Porque eu entendo que Ele é Deus. Entendendo que Ele é Deus, eu o amo. Eu o amando, eu vou servi-lo. Não é por medo da condenação, é por entender que Deus é Deus e Ele enviou seu Filho para morrer por mim. Ele me amou primeiro, porque Ele me amou, eu quero ser grato a Ele, e Ele é esse Deus que agora eu conheço, e Ele é totalmente adorado. Eu não tenho como não adorar esse Deus, porque eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele me amou. Eu sou grato a Ele, eu vou servir a Deus por gratidão, realizar as coisas por gratidão, fazer as coisas por amor. Olha as motivações, irmão. Amor e gratidão. Mas quando as pessoas começaram entre aspas, aceitar Jesus pela questão do medo, ser livre, né? Livre da condenação do inferno, essa motivação principal, aí começaram a falar: opa, então se eu tenho medo do inferno e sirvo a Deus para não ir para lá, então eu vou fazer um pouquinho mais, eu vou servir a Deus para conquistar coisas, porque o que eu vou fazer agora é para me beneficiar. Por que eu sirvo a Deus? Para me livrar do inferno, para salvar minha alma. E aí, irmãos, eu me torno uma pessoa religiosa, egoísta, onde agora eu vou fazer as coisas para ter mérito. Então eu faço tudo isso aqui e não vou para o inferno. Se eu fizer um pouquinho mais, além de não ir para o inferno, eu acho que eu tenho que ter alguns direitos. Vocês percebem que vai gerando na cabeça das pessoas o subconsciente, nessa mensagem que hoje a gente vê como um câncer entrando nas igrejas, né? E gerando um monte de religiosos que sejam pessoas interesseiras, gente desonesta diante de Deus, gente que não conhece Deus, que faz as coisas por N motivos. Eu disse um dia para os irmãos aqui, não faz muito tempo,
Talvez fale, faz tempo, foi ano passado. Não, mas ano passado é um mês e pouco atrás, foi ano passado. Então não faz muito tempo não. Eu disse aqui que é possível santificar a minha vida, em certo sentido, e essa santificação, ela ser pecado. Vocês lembram que eu falei isso? Não lembram? Se o Dé tivesse aqui, ele ia falar para você que ele não lembra. Quem? Um amigo nosso, ele fala, minha mente já foi muito judiada. Já, né? Mas Deus pode restaurar. Deus pode. Fez isso comigo, porque não pode fazer com ele. Então, olha só, a santificação, em certo sentido, na cabeça de alguns, essa motivação que a gente fala, nossa, né, coisa boa, isso pode ser com a intenção equivocada, pecaminosa, onde a pessoa se santifica para de repente ela se colocar num nível mais alto, num nível superior do que as outras. E ela santifica a sua vida, e essa pessoa que vive nessa perspectiva de santificar a sua vida, ela acha que ela é melhor do que os outros, ela acha que Deus a usa porque ela de fato santifica a sua vida. E aí é pego aquele texto de Hebreus equivocadamente, segue a paz com todos, dizer a santificação, sem a santificação, né? A concordância nominal é isso, né? Sem a qual, ou seja, sem a santificação, aliás, tem algumas versões que até já falam isso, né? Sem a santificação ninguém verá Deus. Aí as pessoas interpretaram de uma forma errada esse texto, né? A interpretação errada qual é? Eu santifico a minha vida para eu ver a Deus. Não dá a entender isso? Aí a minha pergunta é o seguinte: bom, se eu santifico a minha vida para ver a Deus, a pergunta que eu faço para a pessoa que pensa assim é a seguinte: para eu santificar a minha vida, eu preciso ter um modelo do que é santo, não é isso? Para eu santificar, porque como que eu posso santificar se eu não sei o que é santo? Aí a minha pergunta é: se não viu a Deus ainda, mas precisa santificar a vida, quem ela viu, quem ela conhece de santo para ela ter referência para ver a Deus? Se isso é o texto bíblico, então não tem lógica, irmão. Então eu não santifico a minha vida para ver a Deus. Essa é uma lógica religiosa, onde eu faço alguma coisa para me aproximar de Deus, não é isso? Então eu oro bastante, jejuo bastante, me abstenho de um bocado de coisa, né? Que o outro tinha um camarada que disse: não, crente, porque tem gente, irmão, que pensa que crente, ele é assim. Deus diz, vocês precisam ser diferentes, mas tem gente que pensa que a gente tem que ser esquisito, né? Então tem gente esquisito, gente alienada, gente esquisita, que não pode fazer um bocado de coisa. Isso, eu acho isso, né? Aí um dia, um irmão falou para mim, inclusive, eu não vou nem aniversário e tal. Hoje ele mudou essa cabeça, graças a Deus, mas uns anos atrás, eu falava, eu achei estranho aquilo, né? Rapaz, não vai nem aniversário, porque aniversário é coisa mundana, era não sei o quê. O outro irmão disse: não, aniversário não é para crente não, esse negócio de festa, crente é igreja, é monte, é vigília, tal, evangelismo, praça. O crente não vai em festa não. Aí o irmão disse assim: não, mas Jesus foi numa festa lá em Caná da Galileia. Ele falou: mas não devia ter ido. Jesus transformou a água em vinho. O cara, então assim, irmão, essa ideia de santificar a vida para ver a Deus, isso não é bíblico, isso é religioso. O que o texto então quer dizer de Hebreus, né? Capítulo, acho que é 12 e 14, né? Capítulo 12, verso 14, quer dizer o seguinte: que o outro não verá Deus se eu não santificar a minha vida, porque Deus é visto através de mim, que fui alcançado por Ele. Olha a responsabilidade que a Bíblia nos coloca. O outro não verá Deus sem a minha santificação, porque eu já vi a Deus. Se eu já vi o Santo de Israel, eu preciso me santificar para que o outro veja Deus através da minha santificação. Foi o que aconteceu com Isaías. O que ele disse? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo, e eu vi serafins voando de um lado para o outro, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E um serafim veio voando, pegou uma brasa com uma tesoura,
veio voando até a mim e tocou nos meus lábios e disse: hoje te purifico os teus lábios. E ele disse em Isaías, né? Eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. E ele ouve um ecoar da eternidade: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías que levanta a mão. É o profeta Isaías que fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele viu o eterno, ele viu o santo. Quando ele viu Deus, ele viu o parâmetro da santidade, o santo, o Senhor, a glória. Disse: eu vou morrer, eu vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros. Até o capítulo 5, ele estava profetizando, irmão, para todo mundo. Ai, não é? Ai de vocês os bêbados, ai dos maldizentes. Ai, parece com alguns religiosos, irmão, que santifica a vida e é profeta de Deus e vai dando sentença para todo mundo: pecador, desgraçado, se conserta, não sei o que. Vocês conhecem alguns profetas assim? Não. Não, né? Não. E vai. Eu só conheço, vai ganhar isso, vem da cá. Não, mas tem. Antes tinha, Antes. Mas ainda tem, viu, varão? Tem poucos, mas tem uns gatos pingados aí. Que os dois é um prejuízo para o reino de Deus. Tanto esse aqui que é só vitória, agora é só vitória. Olha só vitória, só vitória. A luta acabou. Aí, ó. Tá vendo? Aleluia! Tá vendo? Agora foi. Quando a profecia é bênção de Deus, ninguém pede discernimento, irmão. Se Deus está usando de fato o servo dele, você viu que coisa boa? Já recebe. Agora, se vem aqui uma transversal assim, Você falou outra, eu não falei nada. uma espada meio assim, né? Reluzindo assim, um cajado. Aí o povo assim diz assim: eu vou orar a Deus para ver se é de Deus mesmo. Então, quando é bênção, não tem discernimento nenhum. Quando é bênção, o povo recebe. Mas e as dúvidas? E a mensagem? Não, aí precisa orar para ver se o cara está sendo usado por Deus ou se é da carne dele, né? Quer ser muito santo. Mas vamos voltar aqui. Então, esse parâmetro, irmãos, então vocês percebem, né, o que o Evangelho traz na boca de Jesus e o que a gente tem que trazer também, o que Jesus trouxe de mensagem, o que nós temos que trazer: a salvação. Agora, lógico, irmão, que se eu fui alcançado pelo Evangelho, é claro que a minha vida vai ser uma vida onde denuncio o pecado, mas é a vida denuncia, não é? A vida de Jesus denunciava, e Jesus, olha que coisa interessante, olhe para cá, por favor, olhe para mim, que coisa interessante, olha só, a vida de Jesus era uma denúncia do pecado das pessoas, não porque Jesus falava, era por quem Jesus era. Jesus só denunciava o pecado do povo pela sua fala com os religiosos que não reconheciam quem Jesus era. Vocês entenderam isso, irmão? Não? Então vamos lá ver se a gente entende. Jesus denunciava o pecado das pessoas, ou seja, que essas pessoas não estavam agradando a Deus, estavam em pecado e precisariam da salvação, não pelo que Jesus falava, e sim pelo que Jesus era. Porque essas pessoas, reconhecendo quem Jesus era, só isso bastava para que essas pessoas reconhecessem isso, constrangia pela sua vida, quem ele era. Nunca se ouviu, Revelava todo o pecado das pessoas. nunca ouviram falar de um profeta daquele naipe, nunca ouviram falar de uma pessoa que não tinha, na história de Israel, não tinha ninguém parecido. Jesus, ele surpreendeu todo mundo em todos os aspectos, em todos. A sua vida era totalmente diferente de Isaías, de Moisés, de Eliseu, de Elias, de Josué, de Sansão, de Obadias, de Malaquias, do Zacarias, de todo mundo. Nunca se ouviu um profeta desse jeito, fazendo o que fazia, realizando os milagres que realizava, e não só isso, mas comendo com prostitutas e pecadores, olha, violando a lei de Moisés, segundo eles, né? Nunca se ouviu falar de uma pessoa vindo de uma origem que ele veio, então ele veio surpreendendo em todos os aspectos possíveis. Como que o homem santo fala com a mulher pecadora, samaritana, o negócio estava quebrando tudo quanto é tabu, irmão. Jesus desmontou toda a lógica religiosa da sua época, e o Evangelho ainda faz isso. Eu fico espantado quando não há esse espanto. Eu tenho espanto no espanto, é o susto do susto.
Eu me assusto quando o Evangelho não causa susto dentro das nossas igrejas, porque deveria. Eu já falei isso muitas vezes, eu vou falar de novo. Que se Jesus viesse hoje, irmãos, para se tornar membro das nossas igrejas evangélicas, ia ser uma dificuldade enorme. Para ser reconhecido como obreiro, ia ser uma dificuldade enorme. Para ter oportunidade para pregar no domingão, ia ser difícil. Porque ele desmonta toda a lógica que a gente vê por aí, em todos os sentidos, não é? Ele não ia pregar não aqui não. Não, ia ser muito difícil. É difícil ele pregar. Muito difícil, ia ser por nós, estou falando nós aqui, visto com maus olhos. Seria um irmão assim, a ser olhado de uma forma desconfiada. Como que o irmão vive dessa forma? Não é como Jesus, ele não é evangélico. Jesus, ele não é cristão. Jesus, ele não é gospel. Jesus, ele não é protestante. Jesus, ele não é pentecostal. Jesus não tem nada a ver com todos esses movimentos. Tem algumas coisas de Jesus lá nesses movimentos? Claro que tem. Tanto é que nós acreditamos que nós somos seguidores de Jesus, né? E nós estamos aí também em tudo isso aí, não estamos? Então tá lá. Não é que eu estou dizendo para a gente sair e fazer alguma coisa, porque a gente vai repetir, me parece, que um bocado de coisa. Né? Agora Jesus é totalmente outro. O Evangelho na vida, na boca de Jesus, mas muito mais na vida de Jesus, é um negócio fenomenal. Tanto é que Jesus, ele deu o parâmetro de ser humano. Lembra do parâmetro que eu falei? Se a gente não tem o modelo, Jesus deu o modelo ao vivo, deu o modelo em vida, deu o modelo como ser humano, não discurso bonitinho. Ele deu como deve se viver na vida, a vida na vida em Cristo. É isso que ele mostrou. Eu vim para que vocês saibam, olha que coisa interessante, quem é Deus e como o ser humano deve ser. Isso eu disse desde a primeira aula dessa matéria. Quem é Jesus? Ele é Deus e é homem. Deus como era e o ser humano como deveria ser. Nele tem os dois paradigmas, os dois parâmetros, os dois modelos. Modelo de Deus e modelo do ser humano. Então quem é Jesus? É Deus. Como que a gente conhece Deus? Olhando para Jesus. E como a gente sabe que Deus quer que o homem seja? Olhando para Jesus, nas suas relações, nos seus atos, como ele lidava com situações, como que ele abordava pessoas, como que ele tratava as crianças, como que ele falava com os indigentes, como que ele tratava com aqueles segregados da sociedade, como que ele lidava com o pobre, olha, como que ele lidava com o religioso também, como que ele falava com o rico, como que ele se portava com os políticos e poderosos, como que ele falava com aquele desgraçado da sociedade. Como que Jesus lidava, sendo ele esposo, se tivesse esposa, porque não seria pecado nenhum, irmãos. Aqui vai um negócio interessante, que eu vou falar depois. A gente tem que prender a audiência, né? Eu vim entrando ali uma merenda, quando eu vi a merendeira ali,